Agora nós vamos começar a adicionar coisas ao nosso jogo. Primeira coisa, o jogador. Então vamos lá. Private player, um objeto da classe player. Player, o nome do objeto vai ser player também, o meu nome da classe. Mas infelizmente, quem dera, o livro de EDX não tem ainda uma classe player, nós vamos criar a classe. Vamos criar então um jogador do jeito que a gente gosta. Criar uma classe. Ele vai estender a classe Sprite. Isso já vai facilitar muito a nossa vida. E o package dele, o pacote, não será screens. Um player não é uma tela. Para isso fazer sentido, o pacote dele será entidades. E cria uma classe. Aqui está nosso player. Não tem nada ainda. Vamos dar para ele primeiro velocidade. Um player ele precisa de uma variável para dizer a velocidade dele. Perdão, toda a classe é maiúscula. Erro de iniciante, de principiante aqui. Importar. Vector 2 é uma classe que adequa perfeitamente à necessidade do objeto de velocidade. Speed vai ser a velocidade com qual você player vai andar, é um novo atributo. E o player nunca pode andar mais rápido que essa velocidade, ele vai andar nessa velocidade ou abaixo dela. Então a velocidade máxima, mas em geral ele sempre vai andar na velocidade máxima. O valor que nós colocamos aqui, isso vai depender muito da sua máquina, você vai ter que testar. Um mapa muito grande, talvez você precise de uma velocidade maior para que você consiga andar de um jeito direito nele. E para mim, 60 vezes 2, 120, mas eu vou deixar em termos separados, que isso vai me ajudar depois a fazer alterações. Aí eu só altero o segundo termo da igualdade, o segundo termo da multiplicação. Eu vou definir também uma variável aqui, que é a gravidade, que é a força gravidade, que o módulo dela é 60.0.8F. Ah, sim, claro. Coisa absurda, esqueci o igual. Vamos lá. Continuando, nós temos que definir também um objeto da classe SpriteBash. Não entendo direito para que funciona, mas sem isso não funciona. Ponto. Agora que nós temos nosso player, nós temos que definir um construtor para ele. Então vamos lá. Public player. Nosso construtor vai receber um argumento do tipo sprite, que vai guardar o modelo do player, a imagem para o desenho do personagem. Vai chamar o construtor da superclasse e vai instanciar o bet. Pronto, temos o construtor. O método player mais importante, quase que certamente o mais importante, é o método update, que é o método que eu vou criar agora. Esse método ele vai fazer a movimentação do player, fazer quando ele para, fazer colisão quando tivermos colisão. Quase tudo do player vai ser feito pelo método update, que ele vai ser executado a cada frame. Então cuidado com o que você vai colocar nesse método, porque ele vai ser usado a cada frame. Se você fizer estruturas de repetições nele, grandes, ou algo muito custoso, isso vai ter um grande impacto no desempenho do seu sistema, do seu programa.
Primeira coisa que esse método vai fazer é o seguinte: se a velocidade for maior do que o limite de velocidade que eu estabeleci aqui na variável speed, a velocidade vai descer para isso. Então, se velocity.x maior que speed, velocity.x recebe speed. Se velocity.x for menor que speed, velocity.x recebe menos speed. Agora para o eixo y. Se velocity.y for maior que speed, velocity.y recebe speed. E aqui é menos speed, aqui também era para ser menos speed. Pronto. Velocity.y recebe menos speed. Isso garante que o personagem nunca vai andar mais rápido do que... A menos que eu atualize a velocidade dele para algo maior abaixo disso, mas eu não pretendo fazer isso. Vamos lá. E a movimentação? A movimentação vai ser dada por essas linhas aqui, ó. This.setX, qual vai ser a posição X do personagem? A posição X do personagem vai ser a posição atual dele, em X, mais o quanto ele se movimentou. Quanto ele se movimentou? Ele se movimentou a velocidade, vezes a diferença de tempo entre o frame anterior e esse. Que diferença de tempo é esse? É o delta. E que delta é esse? Isso tem que vir como argumento da função que eu esqueci de colocar. Pronto. Nossa função update, nosso método update, ele vai ter como argumento a diferença de tempo entre o frame anterior e esse frame. Depois eu vou explicar como chamar essa função passando esse argumento. E a nossa velocidade ela vai ser baseada na diferença de tempo entre os frames. Por que eu fiz uma velocidade baseada em tempo? Por causa que uma velocidade baseada em frames, em quantidade de frames, ela é muito ruim, por causa que se você colocar para funcionar em um computador lento e depois em um computador rápido, a diferença de velocidade do personagem é muito grande. Muito mais ainda a diferença entre funcionar em um celular e um computador, com altos recursos. Então vamos lá. 7y vai ser semelhante. Vai ser o... Droga, sou muito ruim digitando esse teclado. Mais velocity. Ponto y vezes delta. Pronto, agora o personagem já consegue se movimentar. Note que eu ainda não falei onde que ele ganha velocidade. Mas uma vez que ele tem a velocidade, ele se movimenta. Isso daqui possivelmente resolve o problema do Eduardo Gomes, um amigo meu, que estava com dúvida nisso. Vamos lá. E a outra parte, próxima parte, isso aqui é bem interessante. A nossa próxima tarefa é colocar movimento do personagem no tipo... Um primeiro movimento que eu vou colocar é o clique do mouse. E vai vir junto o toque do touchscreen, por causa que ambos usam o mesmo código. E para que eu consiga fazer isso, a classe player precisa implementar a classe input processor. Errei aqui. Talvez eu importei a classe. E eu vou ter que adicionar os métodos. Pronto. Isso daqui já me traz todos os métodos que eu vou precisar para entrada. Em sentido de toque, em sentido de apertar a tecla. Não vou fazer, mas caso eu vá usar a tecla de teclado. O input processor já me dá os métodos. Aí eu adiciono o meu código personalizado. Pronto.
Pronto, a gente já podia renderizar o player, né? Mesmo que ele não ande, mas para isso tem que voltar na classe Play e fazer algumas mudanças. Bem, pronto, aqui já parou de dar erro. O player já foi criado, a classe Player. E já tem até algumas coisas, mas eu não estou renderizando, não estou mostrando ele, não estou fazendo nada. Eu só defini uma variável desse tipo. Vamos então renderizá-lo. Vamos lá. Primeiro aqui em Show, eu vou gdx.set, droga, ponto, não é gdx, ponto, input, ponto, set, input processor, player. Essa linha aqui faz com que os eventos de entrada da aplicação vão para o player, para que o player trate deles de acordo como ele quer tratar. Vamos seguir em frente. No método render, nós temos que renderizar o player, claro. Como é que a gente vai renderizar? Antes de dar o update na câmera, vou colocar aqui mais ou menos. Eu vou usar o método player.bat.begin. Eu não compreendo direito para que esses métodos servem, mas eu sei que caso eu não use esses métodos, o player não se desenha como deve, no sentido de que ele não acompanha direito o zoom da câmera, ele não acompanha direito, a câmera não acompanha ele direito, eventualmente quando eu for colocar o evento da câmera seguir player. Há um problema entre o player e a câmera, caso eu não estacione o bat dessa maneira. E player.bat.end. E aqui logo depois da câmera, ponto update. Isso aqui é importante, player.bat set projection matrix. E aqui entra a câmera. Isso devia funcionar, porque isso não funcionou. Para câmera.combinate. Pronto. Esse aqui é um outro trecho de código que eu não entendo direito o que tem aqui por trás desse trecho, no sentido teórico, não sei falar academicamente o que isso faz em termos de computação gráfica, mas eu sei que sem isso daqui a câmera não acompanha o player bem. O que faz é o seguinte, o player está andando rapidamente, a câmera anda mais devagar. Não há muita sincronização. Se você tentar debugar e mandar imprimir a posição da câmera, ela vai imprimir a mesma posição que o player está. Porém, ela não acompanha bem. É algo complicado de se entender. Talvez alguma coisa em termos de coordenada no eixo Z, mas eu não tenho certeza se é isso. Só chutei. Devia ter me digitado. Chutei mal. E no método dispose, vou dar um dispose no player também. Não, player não é dispose, não? Não, a textura dele que recebe dispose. Pronto. Eu fiz um monte de coisa, mas eu não inicializei o player. Então vamos inicializar esse player. Player recebe new player. Vocês lembram qual é o argumento do player? O argumento do construtor do player é um sprite. Como que a gente invoca esse sprite? New sprite. O construtor do sprite, ele recebe como parâmetro, deixa eu importar o sprite, ele recebe como parâmetro, pode receber nada, mas aqui no caso ele vai receber como argumento um objeto da classe textura,
que também vamos ter que importar. O objeto da classe textura ele recebe uma string. Essa string aqui é a string para a imagem do jogador. Você precisa de uma figurinha de imagem do jogador. Você pode achar isso rapidamente no Google. Caso você não tenha nada pronto, eu já tenho. Eu tenho esse aqui, player.png. Ó. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, o fundo desse PNG aqui é transparente. Isso vai me ajudar por quê? Porque se o fundo for branco, eu vou descobrir quando estiver rodando. Se o fundo for branco, vai aparecer um quadrado branco em volta do jogador. Se o fundo for transparente, não vai aparecer, então vai funcionar de uma maneira mais nítida, de uma maneira mais fluida. Vamos lá, o que eu faço com esse... Eu vou copiar esse arquivo aqui, com a imagem do jogador. Vou voltar lá no meu projeto. Vou criar aqui em Assets. Cadê Assets? Aqui em Desktop Assets. Vou criar um novo pacote, não vou botar em mapas, claro. Vou botar aqui um pacote chamado IMG, por que não? Que vai ter imagens e termos gerais. E vou colar aqui. Pronto. Aqui está agora a imagem. Então vamos lá. img/player.png. Pronto. Será que agora funciona? Pausa. Será que funciona? Não, não funciona. Porque eu esqueci de fazer algumas coisas aqui. Até tive que dar uma cortada no vídeo para me lembrar o que era. Primeiro, eu esqueci o método de desenhar do player. Aqui nós chamamos, né? Nós chamamos aqui o player.draw, player.desenha. Mas nós não definimos, nós estamos usando o da superclasse. Eu não quero usar o da superclasse. Eu quero definir um método de desenho para mim. E eu vou definir da seguinte forma. Public void draw de parâmetro, ele vai receber um sprite bash e ele vai dar um update. Ele que vai chamar o método update. É dessa maneira, eu falei que ensinar o chamar o método update é assim, ó. gdx ponto graphics pronto get delta time. Isso daqui retorna a diferença de tempo de um frame para o frame anterior. E vou mandar desenhar. Não, é o super.draw. Isso daqui já faz o nosso personagem ser desenhado. Mas não é isso que eu vou usar não, vou usar o bet. Pronto. O que que eu... E tem uma diferença também na classe play. A classe play tinha um erro. Essas três linhas aqui, eu até dei dei umas quebras de linhas para separar o lugar de botar essas três linhas. À toa, porque o lugar é errado. Não é aqui que bota. É abaixo do render.render. Pronto, render.render entra antes. Agora vamos ver se funcionar. Agora eu acho que vai, hein? Foi. Tá ali o player. Não se move, não faz nada ainda. Note que eu falei o seguinte, eu falei que eu achava que o fundo do player era transparente, porque eu descobri quando rodasse o programa. Aí, tá rodando, o fundo dele não é transparente. Você pode ver que há aqui um quadrado branco em volta do jogador. Isso daqui é por causa que o fundo dele é branco, não é transparente. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pular rapidamente o vídeo algum tempo, por causa que eu só vou abrir o Photoshop e editar aquela imagem. Não vou fazer mais raio do que isso não. Pronto, eu editei lá a imagem no Photoshop. Agora creio eu que a imagem esteja com fundo transparente, espero eu. Vamos ver. Vamos copiar o player e colar de novo na nossa aplicação, que é aqui. Vou apagar o que já tem e vou colar um novo. Vamos botar para rodar agora? Pronto. Ele já não está mais com um modelo ruim atrás dele.